momento de sermos ministrados pela palavra de Deus. E eu te convido nesta noite a nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Jó. Jó, capítulo de número 38, e versículo 1. Jó, capítulo de número 38, e versículo 1, aonde está a palavra de Deus que vai ministrar ao meu e ao teu coração nesta noite. Aleluia. Glória, glória, Porque aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você não consegue entender, é revelado por meio da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. glória, glória. E nesta noite, se os teus ouvidos estiverem atentos e o teu coração quebrantado a Deus, você vai ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, capítulo de número 38 e versículo de número 1. A seguir, louvado seja o nome do Senhor. Quantos encontraram, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se não encontrou, diga misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, capítulo de número 38 e versículo 1 a seguir. Iremos ler a palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, porque te perguntarei, e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-nos saber se tem entendimento. Quem lhes fixou a medida, se é que sabes? Ou quem a mediu com cordel? Sobre o que foram firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo, quem cerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu da mar? Quando eu lhe pus nuvens por vestiduras, e escuridão por faixas, e lhe tracei limites, pondo-lhe portas e ferrolhos, e lhe disse: até aqui virás, porém não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Desde que começaram os teus dias, deste tu ordem às madrugadas, ou mostraste a alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela. A terra se transforma como barro sobre o selo, e todas as coisas se assinalam como as cores do vestido. Dos ímpios é retirado a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Acaso tu entraste até os mananciais do mar? Ou passeaste pelos recessos do abismo? Ou foram-te descobertas as portas da morte? Ou vistes as portas da sombra da morte? Compreendestes a largura da terra? Faze-me entender, se sabes tudo isso. Amém. Amém. Tome teus assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É uma leitura um pouco extensa, aonde nós lemos 18 versículos deste capítulo 38 do livro de Jó. Nós percebemos nesses 18 versículos, a todo momento Deus fazendo indagações a Jó.
A todo momento, Deus perguntando para Jó: Jó, me explique, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem foi que mediu toda a terra? Quem foi que a mediu com cordel? Sobre o que foi firmada as bases da terra? E assim o Senhor prossegue fazendo muitas e muitas perguntas a Jó. E hoje esta palavra, eu meditava sobre ela, e ela me impactou de forma tremenda, e eu disse: não, eu preciso compartilhar isso com os irmãos da igreja. Porque, queridos, quando nós lemos os capítulos anteriores, nós iremos ver no capítulo 29, Jó falando com Deus e dizendo: Senhor, como eu tenho saudade do tempo em que o Senhor cuidava de mim. Deus, como eu tenho saudade do tempo em que eu era respeitado pelas pessoas, em que as pessoas ouviam meus conselhos, em que eu ajudava todo mundo, em que eu fazia o bem. Como eu tenho saudade, Senhor, do tempo em que a tua lâmpada, a tua luz estava sobre a minha cabeça, de maneira que eu andava até na escuridão. E Jó começa a questionar a Deus diante dos seus amigos, pois Jó estava num debate com os seus amigos para entender o que Jó estava passando, para entender por que Jó foi provado de uma forma tão tremenda. Os amigos de Jó viajaram até a cidade de Luz, aonde se encontrava Jó, para entender o porquê que Jó passava por toda aquela provação. Porque Jó era um homem rico. Nós lemos isto lá nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo do livro de Jó, que Jó era o homem mais rico no continente, dono da maior transportadora do país, porque naquele tempo se transportava materiais em camelos, em jumentos, e a palavra do Senhor nos diz que Jó era dono da maior transportadora do país. Jó era um homem rico. Jó era um homem que tinha filhos e filhas lindos. Jó era um homem que tinha uma família feliz. Jó tinha saúde. Jó era respeitado por todos. As pessoas vinham de longe para ouvir os conselhos de Jó. E de repente a prova bate na porta de Jó, de maneira que em um curto espaço de tempo Jó perde tudo. Chega um mensageiro atrás do outro dizendo: Jó, sabe aqueles 3.000 carneiros? Jó, tu perdeu, Jó. Aquelas 500 juntas de jumento, tu perdeu, Jó. Os milhares de camelo que tu tinha, Jó, tu perdeu também. E para acabar de completar, porque quando a prova é grande, parece que ela não vai acabar, era um mensageiro atrás do outro dando uma notícia. E de repente chega alguém e diz: Jó, os teus 10 filhos, Jó, estavam fazendo um banquete na casa de um deles, e veio um vento e derrubou toda a casa e não sobrou nenhum, Jó. E devido a tanta prova, vem a depressão na vida de Jó. O emocional de Jó é abalado, e quando o nosso emocional é abalado, o nosso físico também é diretamente abalado. E Jó começa a adquirir muitas doenças, e entre elas a lepra, de maneira que a lepra começa a tomar o corpo de Jó. E agora Jó se encontra sem nada, pobre, sem seus filhos e também sem a sua saúde.
Jó, a sua esposa, chega a certa feita cansada de ver ele sofrer em Jó. Abandona teu Deus e morre. E Jó diz: mulher, como uma louca falaste. Recebi todo o bem de Deus e porventura não posso receber o mal. Até aí Jó estava entendendo que tudo vinha de Deus. Até aí Jó estava conseguindo compreender, conseguindo suportar a prova. Mas nós percebemos no capítulo 29 em diante, Jó começa a dizer: Deus, eu tenho andado reto diante de ti. Senhor, se porventura eu tive interesse em alguma mulher, que o Senhor me castigue, que venha alguém e que leve a minha mulher de mim. Senhor, se em algo eu roubei alguém, que eu seja cobrado como um ladrão. Senhor, se em palavras eu transgredi a tua lei, que o Senhor me cobre conforme a tua lei. E Jó começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu não fiz isso, eu não pequei dessa forma, eu não peguei desta, eu fui fiel nisso aqui. Então Jó estava dizendo: não é justo o que eu estou passando. Se o ser humano sofre pelo pecado, por que eu estou passando? Porque eu não pequei. O questionamento de Jó era esse: Senhor, eu não pequei, Senhor, eu não errei. Por que eu estou passando por esta prova? Por que eu estou sofrendo tanto? Se te mandei de nenhuma, eu não te desagradei. E quando Jó começa a testemunhar o que ele vivia diante de Deus, a palavra do Senhor nos diz que os amigos de Jó se calam, porque não conseguem abrir a boca, não conseguem falar nada, dizendo: bom, se Jó não pecou, se Jó não adulterou, se Jó não roubou, se Jó não defraudou ninguém, se Jó não transgrediu a lei do Senhor, por que então que ele está sofrendo? Aleluia. E é aí que se levanta dos amigos de Jó um mais jovem chamado Eliú. É que se levanta e começa a dizer: bom, vocês que são velhos, vocês que são entendidos, vocês que já têm experiência, vocês que têm a sabedoria dada por Deus, estão aí e até agora não conseguiram abrir a boca, não conseguiram falar nada. Agora eu peço a palavra, porque eu vou falar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa a falar com Jó, dizendo: Jó, tudo que eu vou falar aqui é direcionado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo que está dentro de mim me incomodou a falar. E eu preciso te dizer neste dia, Jó, aquilo que Deus tem mandado falar com você. E não vai ser a tua idade, não vai ser a tua experiência, não vai ser a tua fama que vai me impedir de te falar o que Deus mandou te falar. Aleluia. Tu está aí já questionando, dizendo: eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo outro. Mas porventura já tu podes conhecer os planos de Deus. Aleluia. Porventura já tu podes conhecer o desígnio de Deus, o que está em oculto. Aleluia. Você está falando já daquilo que os teus olhos estão vendo. Você não está falando do que Deus está vendo. Será só que você se acha santo porque você não adulterou? Será que você se acha santo porque você não roubou? Será que você se acha, louvado seja o nome do Senhor, perfeito porque você não traiu a sua esposa? Será que só é pecado aquilo que é visto pelos teus olhos? Eliú questionava a Jó, dizendo: Jó, como podes tu questionar ao Senhor? Como podes tu querer levantar a voz e criticar o agir de Deus? Aí o Senhor toma Jó neste momento e começa a revelar ele, dizendo: Jó, aonde estava tu quando eu criei a terra? Jó, quem foi que mediu a terra? Jó, quem foi que pôs as bases? Aonde eu pus as bases sobre a terra?
Se tu sabes, então me responde, já que tu estás julgando injusto o que eu estou fazendo por ti. E quando eu comecei a ler este livro de Jó, eu comecei a pensar sobre as nossas atitudes diante de Deus. Nós nos achamos justos, porque não cometemos tal pecado. Eu me acho justo, porque eu não adultero. Eu me acho justo, porque eu não roubo. Eu me acho justo, porque eu não engano ninguém. Eu acho que não engano ninguém. Mas a pergunta esta noite é: pode alguém neste mundo viver sem pecados? Pode alguém neste mundo